115 câmeras em meio quilômetro, né, em 500 metros. O que é o principal do projeto CFTV? Você tem que revisar ele, sempre revise o projeto, apresentar para eles qual a solução que eu adotaria. Então, além da proposta aqui, vou apresentar para o cliente alguns modelos. Você tem que apresentar para o pessoal a solução que você está trazendo. É você estudar aquilo que o cliente está planejando. É nesse tipo de reunião você mostrar que você é detentor daquele conhecimento. O cliente, independente da situação, ele sempre vai querer o custo-benefício. A gente consegue compatibilizar os projetos. Então a norma ela não permite que a gente coloque o quadro de energia em locais fechados, né, de difícil acesso. Fala pessoal, iniciando aqui mais um dia. Hoje vai ser um dia um pouco diferente. Eu tenho uma reunião agora 10h40 e essa reunião é para discutir um projeto de CFTV para um condomínio. Então eu vou lá apresentar o projeto, falar sobre as características de um projeto CFTV, né? E tentar finalizar ali para a gente fechar esse projeto e tocar ele. Então esse é o ponto principal hoje no dia. E também no final da tarde tem que finalizar um projeto para entregar para o cliente, que é um projeto de rede, telefonia e antenas, e também um projeto de instalações elétricas de toda a residência. Então faz o seguinte, se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa o seu like, deixa aí nos comentários se você quer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal que eu vou trazer mais conteúdos como esse. Vou falar uma peculiaridade aqui do projeto CFTV. O que é o principal do projeto CFTV? É você definir como que vai passar aquela infraestrutura, você definir qual tipo de comunicação que você vai utilizar, se vai ser todo um sistema cabeado, se não vai ser cabeado, como que vai ser essa comunicação, se vai a quantidade de câmeras, a distância que essas câmeras vão estar, porque tudo isso interfere, qual o custo, né? Quanto que a pessoa está disposta ali a investir nesse projeto de CFTV, né? Então tudo isso é importante. Então o que eu vou fazer hoje nessa reunião? Eu vou ir colher essas informações, eu já sei um pouco do que o cliente quer, né? Então são 115 câmeras em meio quilômetro, né? Em 500 metros ali. Então basicamente eu vou lá apresentar para eles qual a solução que eu adotaria para esse tipo de projeto, mostrar alguns dos meus projetos CFTV e no final ali ajustar o final ali do fechamento do serviço, né? Que é projeto. E a questão da revisão do projeto, esse projeto que eu vou revisar para entregar para o cliente e finalizar alguns detalhes, é um projeto que já está pronto. Porém, o projeto elétrico, e isso aí é um detalhe para quem faz projeto, você tem que revisar ele. Você, durante todo o projeto, você vai acompanhando, você vai analisando ali o projeto, né? Mas após você concluir e exportar as planchas e tudo mais, a minha dica é sempre revise o projeto. Porque às vezes você deixa passar algum detalhe, alguma coisa, né? Mesmo quem usa softwares que são automáticos, mesmo assim é importante você fazer essa revisão final. É algo importantíssimo, né? Às vezes sempre passa algum detalhe ali que a gente não pega, né? E é bom também para quem faz o memorial descritivo fazer essa revisão, que aí ele consegue analisar todo o projeto para fazer o memorial, né? Tô a caminho aqui agora do escritório, aonde eu vou ajustar a apresentação lá pro pessoal, vou ajustar um slide, passar pro notebook para poder levar para eles, para mostrar para eles tudo isso que eu falei, né? Que é a questão do tipo de sistema, como que é o projeto, qual a infra que eu vou utilizar ali como sugestão, né, para alinhar esses detalhes. Então, saindo lá do escritório, aí a gente já vai para essa reunião. Essa reunião é 10h40 e agora são 8h30, então dá tempo tranquilo de ajustar esses detalhes para essa reunião. Cheguei aqui, vou mostrar aqui. Então esse aqui é o condomínio. Então tô aguardando aqui o cliente. Tô dando uma olhada aqui, fazendo os últimos ajustes aqui na proposta que eu vou apresentar. E algo muito importante nesse tipo de reunião, que eu deixo até como dica aqui para quem também faz projeto CFTV ou para quem quer iniciar nessa área, é você estudar as soluções antes de você apresentar para o cliente. Então hoje nós temos um mercado muito grande de CFTV, então nós temos uma comunicação sem fio, né, que faz a comunicação via rádio ali, nós temos a comunicação cabeada, que pode ser digital ou analógica, então nós temos vários ramos de CFTV que você pode concluir de acordo com a necessidade do cliente. Então você estuda o cliente e adequa o sistema que você vai oferecer para ele dentro da necessidade dele, dentro do investimento que ele está disposto. Então hoje o que eu vim fazer é isso, apresentar para o cliente soluções para a gente poder fechar o projeto. Então além da proposta
aqui, ó, vou apresentar para o cliente alguns modelos, né, de câmeras, né, para entender o que ele acha melhor, mostrar para eles dentro de alguns catálogos que são comuns aqui no mercado, né, da Intelbras, né, da Motorola. Então vou apresentar para ele esses catálogos e mostrar algumas sugestões, né, de câmeras que eu analisando a situação aqui eu posso oferecer dentro do projeto, e ajustando tudo isso daqui a gente consegue partir para a parte ali do projeto mesmo. Então acabou aqui a reunião, saindo aqui do local. Então vou explicar para vocês o que acontece nesse tipo de reunião, e até passando como dica quando vocês estiverem nesse tipo de situação, é você estudar aquilo que o cliente está planejando. Então aqui é um condomínio, né, onde você tem que prestar satisfação do que está sendo feito com o dinheiro do condomínio, do que está sendo feito em relação ao serviço para muitas pessoas. Então o que você tem que fazer? Você tem que apresentar para o pessoal a solução que você está trazendo. Então essa reunião foi para isso. Eu não consegui gravar porque foi uma reunião privada, não tinha condições de gravar. Mas o que foi discutido? Que tem uma região que precisa ser coberta, né, com o sistema de CFTV, porque já teve um roubo aqui dentro do condomínio. E aí eles reúnem 3 orçamentos e apresentam em assembleia. Então eu trouxe a solução, né, eu tô através de outra empresa que me contatou, eu trouxe a solução. O que o condomínio pediu para que fosse orçado dentro do projeto era uma solução que outra empresa tinha mostrado já, que era um sistema todo cabeado com 115 câmeras, e dessa forma fosse executado o projeto e também a execução. Porém, analisando aqui tudo que eu vi, a melhor solução é você trazer um sistema via rádio. Por quê? Porque esse sistema via rádio vai reduzir o custo deles. Eles já vai ter que criar uma infraestrutura para passar esse cabeamento, né? Então você tem um custo maior com isso, e com o sistema via rádio não. Então, analisando toda a região de cobertura ali, dá para fazer sistema via rádio, vai reduzir o custo deles e vai entregar aquilo que eles precisam. Outro ponto também é, nesse tipo de reunião, você mostrar que você é detentor daquele conhecimento, né? Então foi isso que eu fiz. Eu trouxe projetos que eu já executei, projetos que eu já trabalhei, tanto na minha vida civil quanto militar, e mostrando isso, você consegue mostrar pro cliente a confiança que ele precisa. Então você traz o produto que ele quer, né, a solução, mostrando o melhor custo-benefício, e também mostra para ele que você tem conhecimento daquilo que ele está precisando. E um detalhe muito importante: o cliente, independente da situação, ele sempre vai querer o custo-benefício. Então não chegue para o seu cliente apresentando o mais caro, o mais sofisticado, sendo que na realidade ele sempre vai tender para o custo-benefício. Isso em qualquer mercado, baixo, médio, alto padrão, todos eles sempre tendem ao custo-benefício. É aquilo que atende aquilo que eles precisam, né? Em todos os sentidos, mas também que tem o menor custo possível dentro daquilo que eles precisam. Então isso é muito importante. Nunca vá apresentando a solução mais cara, tentando definir aquilo que o seu cliente precisa, tentando definir aquilo que o seu cliente quer, sendo que na realidade o melhor sempre vai ser o custo-benefício. Volta aqui no escritório, retornando aqui agora 1h30, parar agora para almoçar, se preparar ali para o expediente da tarde, que concluir um projeto e preparar a apresentação para o cliente. Então foi isso, manhã de reunião. Essas reuniões geralmente a gente acaba perdendo o dia inteiro, né? Porque você tem que parar, preparar a reunião, ajustar, alinhar com o cliente, às vezes tem atraso e tudo mais, então acaba você perdendo o período, né? Então geralmente a gente separa um período só para esse tipo de reunião. Então, para fechar, vou mostrar aqui para vocês o projeto que eu tô mexendo. Esse projeto aqui já está na etapa final, como eu já tinha falado. Então aqui todo elétrico, é uma residência de 2 pavimentos, só que a cobertura também tem elétrica. Então aqui estão todas as pranchas só de elétrica, só de instalações elétricas que vai ser entregue ao cliente. Aqui ainda está faltando o memorial descritivo. Então nós temos aqui a distribuição, então aqui a planta do térreo, aqui a área gourmet, aqui o segundo pavimento e aqui a cobertura com a casa da abrigo da caixa d'água. Então
Qual a peculiaridade aqui? Aqui, pelo tamanho da residência, a quantidade de carga, aqui nós temos um quadro no térreo, que fica aqui, que distribui para um quadro no final aqui do terreno, que é da área gourmet, e também daqui sobe para outro quadro que fica no segundo pavimento. Por que foi feito isso? Por conta da necessidade do cliente, que precisava de muitas tomadas, a carga muito alta, são muitos banheiros, uma carga resistiva muito alta também, então por isso que foi feito dessa forma. Então distribuímos um quadro principal, que vem aqui ó, do medidor, chega aqui no quadro principal, distribui para esse quadro do fundo, que é um quadro de distribuição, e também sobe para esse quadro aqui. Aí aqui nós também fazemos o projeto de dados, né, de rede, telefonia e antenas. Então, por opção e também por melhor disposição, nós posicionamos aqui esse quadro de rede, telefonia e antenas atrás dele, que fica dentro dessa salinha. Então a norma ela não permite que a gente coloque o quadro de energia em locais fechados, né, de difícil acesso, que pode ser, né, fechado aqui por porta ou alguma coisa assim. Agora o de rede, telefonia e antenas não, a gente pode colocar ele numa posição estratégica ali. Então por isso que a gente colocou ele dentro aqui, que é a lavanderia, né, atrás dessa porta aqui. E é esse projeto que eu vou iniciar aqui agora. Fiz um ajuste aqui, troquei aquele quadro, coloquei um quadro VDI mesmo. Vou distribuir os pontos, né, de acordo com o arquitetônico aqui, em questão de pontos de TV, pontos de internet, aqui no fundo também. Então vou ver toda essa distribuição para atender essa residência. E mostrar aqui a vista 3D dessa casa para vocês terem noção. Então aqui também, em todos os meus projetos, eu deixo predisposto a energia solar. Então o que seria essa predisposição? É deixar do quadro aqui de baixo até a parte de cima aqui da laje 2 eletrodutos de 1 polegada, que aí você consegue fazer a comunicação de todas as placas, né, de todas as células fotovoltaicas com o quadro principal, sem precisar fazer nenhuma infra posterior. E eu também faço isso aqui no fundo, né? Caso queira colocar o inversor aqui no fundo ou queira colocar a string box aqui no fundo, você também tem essa possibilidade. Então é um ajuste pequeno que possibilita você fazer esse tipo de investimento sem danificar em nada na casa, né? Então outra coisa também que eu deixo já predisposto é a questão do abastecimento do carro elétrico. Então eu deixo um ponto de tomada ali com o eletroduto vazio, porque não dá para saber ali qual carro que a pessoa vai comprar. Então eu já deixo a passagem do eletroduto com a caixa com a tampa cega ali, para quando ele for fazer essa compra desse carro, vem as especificações e aí dá para colocar o ponto de carregamento, sem também fazer nenhum ajuste na infraestrutura. Então aqui ó, é a prancha de detalhamento dessa residência em questão só do elétrico. Então tá aqui um corte do térreo, aqui tá o detalhamento do quadro geral e também do quadro ali do fundo. Aqui tá um detalhe que eu fiz, que é do interruptor da sala. Então o interruptor da sala ele tem um eletroduto que sobe e por conta do pé direito essa alimentação aqui da luminária fica aqui em cima. Então tem um janelão aqui, então a gente tem que demonstrar esse desvio. Aqui a área gourmet, então eu fiz um detalhe aqui, né, da área gourmet aqui também. Aqui da cozinha. Então aqui tem uma ilha, então a gente deixou uma tomada aqui na ilha, então fiz esse detalhamento aqui também para identificar. E aqui o detalhamento total da sala. Então eu fiz essa prancha de detalhamento só para o térreo e fiz uma outra prancha só para o segundo pavimento e também ali para a casa da caixa d'água. Então aqui já tem um outro quadro, aqui o corte mostrando só essa parte do segundo pavimento. Aqui um detalhe de execução de luminária ali em gramado, ou esse tipo de área molhada. E aqui um outro corte da suíte master e detalhe do aterramento. Vai junto também a planta baixa, igual eu tinha mostrado, e a prancha de cálculo. Então aqui o Caio tá trabalhando aqui num projeto de uma outra residência, tendo em vista que o Caio, ele faz o projeto, solta pra gente trabalhar, quando é um projeto completo, arquitetura estrutural, hidrossanitário, ele faz a primeira etapa e depois a gente parte pros complementares ali, né? O que acontece? Então, quando a gente tá trabalhando no projeto, ele já tá iniciando outro, e esse aqui é uma outra residência. Explica um pouquinho aí pra gente, Caio, sobre essa residência aí. Essa é uma casa térrea também, que ela fica na IPTG. Elas são 3 suítes, é uma casa onde o cliente ele vai morar, porém ele pretende morar um tempo e vender a casa. Então a casa ela tem que ser acessível tanto para ele como para outras famílias, né? Então por isso que ele quis essa ideia de ter 3 suítes, tendo uma suíte master no caso do casal, ter um escritório. E aqui a única coisa que eu fiz, porque ele já me entregou algo pronto que ele gostaria, foi acrescentar um lavabo que a casa não tinha. Então se um convidado chega, ele é obrigado a usar um dos banheiros dos quartos ou ir no fundo da casa para estar utilizando o banheiro. Então aqui a gente trouxe um lavabo que deixa essa
casa mais harmoniosa em questão de utilidade, né, para quem tá ali. E assim, uma coisa muito importante desse tipo de trabalho, com todos os profissionais trabalhando em conjunto, é que após concluir cada etapa, a gente consegue compatibilizar os projetos. E no final de tudo, a gente consegue fazer uma etapa de orçamento. Que aqui no escritório, quem fica responsável é o Gabriel Conde, que faz essa etapa. Inclusive, ele está fazendo desse projeto que eu estou trabalhando, não é, Conde? Sim. Aí eu estou fazendo o levantamento do projeto hidrossanitário e estou listando cada item e colocando cada preço usando a tabela de referência que quase todo orçamentista usa, que é o SINAP. Aí estou fazendo o levantamento do hidrossanitário, agora da área gourmet da casa do nosso cliente. Então isso é uma etapa muito importante, porque a gente entrega ali para o cliente o arquitetônico já todo compatibilizado, ajustado, né, que o Caio ele faz, o estrutural, o hidrossanitário, o elétrico, o de dados e no final de tudo uma planilha com todo o custo que vai ter para executar esse projeto. Então, isso é feito um acompanhamento desde o início do projeto. Então, isso compete ao projeto elétrico, ao projeto estrutural, hidrossanitário, a todos os projetos. Inclusive, cada item que nós vamos utilizar aqui, tendo em vista que é uma residência de alto padrão, então cada disciplina ela pode trazer algo que pode custar muito caro, a gente ajusta com o cliente. Então, por exemplo, nesse caso dessa residência, a gente já deixou tudo predisposto para automação. Então a gente eliminou os interruptores 4-way porque vai ter automação, então não tem necessidade. O 3-way foi usado em pontos muito específicos, onde não tinha como realmente eliminar ali o comando. Para quê? Para gerar uma economia, tendo em vista que vai vir um outro sistema. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like aqui, porque esses vídeos aqui eu sei que é muito importante para as pessoas que estão querendo entrar na área e que gostam de todo esse universo da construção, dos projetos elétricos. Então comente aí para esse vídeo chegar a mais pessoas e a gente difundir essa área que é tão legal de trabalhar.